ainda uma situação que eu até estava falando aqui com o Mauro César, que eu tô louco para escutar a opinião dele. O Atlético Mineiro, depois de toda essa confusão aí na arbitragem, a expulsão do Hulk contra o Palmeiras, o Atlético Mineiro, acredite se quiser, hein, vai contratar a empresa Good Game. Ela mesma, aquela que o Botafogo contratou de inteligência artificial para monitorar as arbitragens. Ou seja, é o Atlético Mineiro se unindo ao Botafogo nessa desconfiança com relação à arbitragem brasileira. A gente vai ter que falar sobre essa situação do Atlético Mineiro. Falando do Palmeiras, né? A polêmica foi no jogo contra o Atlético Mineiro. Foi contra o Palmeiras, né? Porque o presidente do Atlético Mineiro foi lá no vestiário, gritou, pressionou a arbitragem e agora ele quer contratar a Good Game, Mauro César Pereira. Beleza, hein? Ele quer contratar a empresa que foi contratada pelo Textor para fazer aí esse monitoramento da arbitragem. O que eu te pergunto, Mauro, tem fundamento? Porque o Textor, se a denúncia do Textor estivesse rendendo adoidado, ok, dá pra entender. Pô, tá provando tudo, tá comprovando, mas o Textor não tá provando nada. O Textor não tá conseguindo comprovar nada do que ele falou. E aí agora vai o Atlético Mineiro contra o mesmo Palmeiras. É sempre o Palmeiras ali o alvo, né? Porque o Textor atacou mais o Palmeiras, falou de jogos do Palmeiras, já teve ali polêmica com a Leila. Agora o Atlético Mineiro, depois dessa polêmica, também vai monitorar a arbitragem. Eu acho que a gente vai ter que tomar muito tempo para falar desse assunto, né? Porque é um assunto que óbvio que vai repercutir muito. De novo a arbitragem brasileira sendo colocada em xeque, o Atlético Mineiro carimbando o seu apoio ao John Textor. Agora, Mauro César Pereira, o momento que eu tanto esperava, saber a sua opinião. Desde que eu li ontem essa notícia, eu pensava, cara, eu quero ver o que o Mauro vai falar sobre essa situação do Atlético Mineiro contratar a Good Game, que é a empresa de inteligência artificial contratada pelo Textor. E o Atlético Mineiro vai contratar a Good Game para monitorar as arbitragens da CBF, Mauro César Pereira. Não tem nem o que dizer sobre isso, né? O Good Game entrou aí na pauta quando o Textor passou a utilizá-la, seus estudos, como referência para fazer uma série de insinuações, né? Porque ele não provou, né? Aí o Atlético contrata, acho que o Atlético deveria discutir internamente o comportamento do seu principal atacante, que é o Hulk, né? E isso seria uma postura mais profissional, mais madura, de gestores de futebol mais capacitados. Olhar para dentro do próprio clube e observar, se o Hulk jogasse no Cruzeiro, o que nós diríamos dele, né? Se ele fosse atacante do time rival, será que nós acharíamos ele legal, bacana, sempre está com a razão? Ou pensaríamos de forma diferente? Será que não dá para conversar com o Hulk, ele segurar um pouco a onda? Porque, independentemente de o árbitro ter sido excessivamente rigoroso, como a gente discutiu ontem exaustivamente, o Hulk faz isso todo jogo praticamente, ou todo jogo, né? Reclama. E ele criou um cenário que permitiu ao árbitro mostrar o cartão. Ou seja, ele possibilitou isso. Eu falava a mesma coisa há algum tempo sobre o Gabigol, que até parou um pouco com isso. Era toda hora cartão. Eu falei, cara, até uma pessoa do clube lá do Flamengo uma vez falou assim, mas o Gabriel, internamente, né? Alega que ninguém reclama. Se ele não reclamar, eu falei, faz sentido. O time, muitas vezes, acomodado, não se queixa quando tem que reclamar. Mas tem que saber a hora de reclamar. E o tom da reclamação. Se você se propõe a ser aquele jogador que chega no árbitro para reivindicar. Que isso até faz parte. Se o adversário pressiona o juiz, você tem que pressionar também. Então você banca o trouxa. O cara fica ali em cima do juiz, induzindo o árbitro a cometer erros, eventualmente, né? Eventualmente, mesmo que não seja esse o objetivo, e sim uma arbitragem correta. E você fica parado? Não. Se o técnico de um time reclama, o outro tem que reclamar também. Vem cá, por que ele está reclamando com você? Você vai ficar calado, vai ficar ouvindo? No mínimo isso. Eu estou aqui quieto no meu canto, ele não para de reclamar. Você vai aceitar essa pressão, professor? Eu sou o técnico que não está reclamando, no mínimo isso eu falaria para o árbitro. Porque não pode aceitar esse tipo de pressão, né? Mas o que vai acontecer?
o Atlético está literalmente apoiando o seu jogador, que também está errado. Os dois erraram, o árbitro pelo rigor e o Hulk pelo comportamento, que se ele jogasse no futebol europeu, ele não faria isso, gente. Ele jogou no futebol europeu. Duvido. Não vão tolerar, a gente não vê isso, sabe? O jogador chega, bota cara a cara com o técnico, com o juiz ali, cobrando. As palavras podem não ter sido ofensivas, mas a postura é muito, muito agressiva. Não é adequada. É um jogador experiente, um ótimo jogador, um jogador importante. Ele prejudicou o Atlético. O Atlético tomou de 4-0, porque o Palmeiras jogou bem, primeiro ponto. Porque o árbitro expulsou de forma exagerada o Hulk, mas nada disso teria acontecido se o Hulk, na marcação da falta, né, não reclamasse. A falta era para o Atlético. Ele reclamou ainda assim. Não dá para conversar isso com o Hulk, não? Ô, Hulk, vem cá, por que você reclamou também, cara? Ah, mas não sei o que. Pô, maneira um pouco. Segura um pouco a tua onda. Mostra um outro Hulk a partir de agora. Se você passar 2, 3 jogos sem reclamar, e reclamar quando tiver razão, todo mundo vai falar, olha só, o Hulk não reclama 2 jogos. Nem fala com o árbitro. Agora ele reclama, mas agora ele está certo. Agora, se você achar o tempo todo que o mundo está contra você, toda hora você vai reclamar. Porque todas as marcações você vai achar que são injustas. Mas aí você tem que fazer uma terapia. Porque você vai jogar futebol, você acha que o tempo todo está todo mundo contra você, é até uma postura meio pretensiosa. Por que o mundo se voltaria contra um clube? Se fosse assim, o mundo se voltaria contra o Real Madrid. Porque o mais poderoso, o mais forte, o grande campeão, é sempre aquele que, né, todo mundo quer derrubar. E é o mais antipático. Isso é natural. Você vê lá, na NBA, o Boston Celtics venceu depois de 16 anos, foi campeão da NBA. É o maior campeão da NBA. É o time mais detestado pela maioria dos torcedores dos times da NBA, fora do Boston Celtics. O Lakers também é detestado, porque era o segundo maior campeão agora. Times que vencem sempre despertam ojeriza nos torcedores dos outros times. É normal isso. Porque todo mundo quer ser aquele time. Mas muitas vezes eles também têm força política, né, Mauro? Não, eu estou falando da questão da relação, entendeu? Todo mundo... Então, assim, por que todo mundo vai estar contra o Atlético Mineiro? O que acontece com o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro não é o Real Madrid do Brasil. É um grande clube, é importante, tem lá sua torcida, sua história e tal. Mas não existe isso, gente. Todo mundo está contra um toda hora, a favor de um toda hora. Isso é uma besteira. Isso é uma bobagem. Isso é papo para torcedor de botequim, torcedor desinformado, torcedor fanático, que distorce tudo. Quem gera o futebol tem que ter visão profissional. E nesse momento, eu acho que o Atlético pode ficar insatisfeito e protestar contra o rigor da arbitragem, sim, mas deveria conversar com o Hulk. Bater um papo profissional com ele. Hulk, o que acontece? Todo jogo. Faz um pupurri, pega um vídeo lá, um pessoal de análise de desempenho, tem todos os arquivos, e junta um pupurri de reclamações. Vamos ver todas as reclamações, só desse campeonato, que são poucas rodadas. Todas. E senta numa sala e vê com o Hulk. Hulk, vamos olhar uma por uma. Aqui você tinha razão? Aqui tu não tinha razão. Aqui você tinha razão? Aqui você tinha razão. Aqui não tinha. E nesse jogo, por que reclamar numa falta marcada a seu favor? Para pressionar o juiz? Qual o intuito? O cara marcou a falta, gente. Aí ele reclama, aí toma um cartão amarelo. Aí ele vai, põe um cara a cara com o árbitro. O cara dá o cartão vermelho. Por que ele não se controlou? Tomou um amarelo, que ele falasse a distância, sem botar o cara a cara. Pô, professor, tomei um amarelo, não fiz nada, sofri, foi falta. Ah, você está reclamando, já toma logo um amarelo, fica na sua. Pô, engole seco e segue no jogo. Aí não, vai lá e reclama. Não adianta nada, cara. O resultado final disso é o Atlético toma de 4-0. O Hulk deixa as suas digitais nessa derrota. É isso que o Atlético deveria fazer. Mas não adianta agora ficar essa coisa, tem cabimento o presidente de um clube como o Atlético Mineiro ficar perto do vestiário, como nós vimos as imagens ontem aqui no programa, gritando lá de fora do vestiário. Eu acho que não é uma postura do presidente de um clube, gente. Seja ele SAF, que aí quem manda são os donos, né, da SAF ou não importa quem manda, quem não manda. Sabe, é uma questão de ter uma certa elegância. E eu acho que o Atlético deveria olhar para dentro de si mesmo. Porque há décadas tem essa vitimização do Atlético. A história é contada sob uma ótica toda de vitimização do Atlético, tudo mais, que é uma coisa meio... não ajuda o clube em nada. E o que essa empresa vai fazer? Se ela fizer um relatório sério, talvez ela aponte muitos erros do Hulk reclamando toda hora. Eu acredito que ela faça um relatório sério. Aí eles vão usar isso aí? E, sinceramente... olha, é bem cansativo esse negócio, sabe? Reclamação por conta de 20 segundos a mais do Atlético Paranaense, quando o Palmeiras fez um gol com quase 2 minutos depois do tempo que o árbitro... o Atlético Palmeiras em Barueri, né? Gol do Pablo. Quase 2 minutos depois do tempo... quase 3, na verdade. Minutos do tempo que o cara... ou 2. 2. Eram 7 e já tinha quase 9, além do tempo, quando o Pablo fez o gol. No final do primeiro tempo, do jogo em Barueri, o gol que abriu o placar, no segundo tempo, o Atlético fez 2-0, ganhou por 2-0 do Palmeiras. Aí o Cuca não reclamou. Quer dizer, como é que é isso? Para que isso? Onde vai se chegar com isso? É muito chato, quer dizer, vitimização o tempo todo, muito cansativo, assim, vira a SAF e continua essa postura amadora, do que adianta? Você imagina a SAF, uma empresa, vão profissionalizar, que nada, é a mesma mentalidade, o mundo está contra nós, não é só o Atlético não.
São vários. O Textor já incorporou isso de uma maneira patética até, né? Ainda se meteu, né? O Textor fez uma postagem com relação aos cartões pro Hulk. Pois é, então, sei lá, muito chato isso. Muito chato. A gente nem deveria falar muito sobre isso, sabe? Fica dando muito cartaz para esses assuntos, esses dirigentes. Os caras só querem, sei lá, o que eles querem. Mas gera, né, Zé, um debate até isso. Eu também concordo com o Mauro. Não dá para você também sempre se vitimizar. Foi o que eu mesmo falei. O Flamengo reclamou lá no Red Bull Bragantino que teve aquele pênalti escandaloso que não foi marcado. Falou que chegou a citar o Textor, aí o Flamengo cita o Textor, aí o Renato Gaúcho citou o Textor, aí agora o Atlético Mineiro dizendo que vai contratar a empresa do Textor. O negócio é o seguinte, eu acho que todo mundo tem que saber que a arbitragem é um lixo. A arbitragem é horrorosa no futebol brasileiro. Eles vão fazer lambança, porque não adianta ficar cobrando comissão de arbitragem, porque até vídeo, o CNM parou até de fazer, porque era uma comédia, era uma piada. Você ter o CNM toda segunda-feira era uma realização para quem gosta de filme de comédia. Ele falava um absurdo atrás do outro, ele parou, né, Mauro? Nunca mais vi o videozinho do CNM, aqueles videozinho patético dele, falando se o árbitro estava certo, se estava errado. Alguém deve ter falado, CNM, teus vídeos estão constrangedores, meu amigo. Para. E agora é toda essa situação. É um mico do Atlético Mineiro ou não? É algo de todos os clubes? Eu acho que não leva a nada. Para começo de conversa. Eu acho que o Atlético podia contratar, mas no pós-jogo, reunir a comissão técnica, eventualmente até os jogadores no segundo momento, para analisar o que o time poderia fazer de melhor, para analisar o comportamento do próprio time. Acho que eles podem avaliar nesse sentido. Contratar para avaliar a arbitragem, quem devia fazer era a CBF. Contrata que aí eles vão fazer esse levantamento para todos os clubes e para os árbitros especialmente. E aí compara lá com a avaliação que a comissão de arbitragem... E imagino que a comissão de arbitragem tenha lá, né, um grupo para avaliar, né, a arbitragem de todo jogo. Tem lá as pessoas, né, cada jogo lá para fazer a avaliação, aquela coisa toda. Então, faz a avaliação da comissão e compara com a avaliação dessa empresa. Então a CBF contrata e manda avaliar a arbitragem de todo o jogo para ver se os erros são para todas as equipes iguais, se o árbitro acerta tudo a favor desse e erra tudo a favor daquele. Isso aí eu acho que seria interessante. Agora, clube individualmente fazer esse tipo de contratação vai ficar gerando reclamação, entre aspas, choradeira, e não vai levar a nada, não vai resolver nada. O Atlético poderia sugerir à CBF, contrata um pessoal para fazer essa avaliação todo o jogo e apresentar para os árbitros. Quem sabe melhora o nível de arbitragem no futebol brasileiro. Agora, desse jeito não adianta. O que os clubes poderiam fazer é para avaliar o rendimento, né? O jogador está indo muito mole na bola. A partir de que minuto? É questão física? É questão técnica? A gente precisa melhorar isso aqui, aquilo ali. O comportamento do Hulk, realmente ele está muito nervosinho, precisa pensar mais no jogo de bola e menos no árbitro. Foi bem citado o Gabigol, aí você pode acrescentar o Luciano, e lembra do Kleber Gladiador. Eram jogadores bons, mas que eram muito cobrados por esse comportamento de ficar reclamando do árbitro, enchendo o saco o jogo inteiro. O Valdívia era assim também, e tantos outros jogadores. Então, o Atlético podia contratar a empresa também para ajudar nisso. Jogadores, comportamento não está ajudando o time, está atrapalhando o time. Mas para avaliar erros de arbitragem, contrata para a comissão de arbitragem, então. A CBF paga, sei lá, tem muito dinheiro. Nada em dinheiro aí, é rica. Essa coisa do Botafogo faz, depois o Atlético individualmente não leva a nada, só fica gerando reclamação. O que acontece? Porque futebol é esporte de erro. O goleiro franga, o zagueiro fura, o atacante perde o gol, o meia erra o lançamento, o passe, e o árbitro vai errar, o bandeira, até o VAR erra toda hora. Os erros vão continuar, gente. A questão é a pergunta de $1 milhão que ninguém sabe responder. O erro é proposital, não é proposital? Aí você só pode jogar como o Textor fez. Aliás, ele fez errado, né? Ele jogou, mas não da maneira correta. Ele tinha que jogar depois de ter prova. Primeiro você tem que ter prova para depois fazer a denúncia, porque senão como disse o Mauro há pouco, é conversa de botequim. Tem isso, né, Bruno? Eu tava até lendo uma postagem, né, da ESPN. A gente vai pro break rapidinho, eu já vou chamar. Eu tava lendo uma postagem da ESPN onde falaram com vários comentaristas de arbitragem. Vários, inclusive árbitros. E todos disseram, o Hulk é incontrolável. Eles falam, tem que controlar o Hulk, porque o Hulk reclama o jogo inteiro, o Hulk quer apitar o jogo inteiro. Ou seja, foi uma unanimidade, o Hulk é chato.
Então, o árbitro, com certeza, ele já entra em campo contra o Hulk, contra o Gabigol, contra o Luciano, contra esse tipo de jogador, contra o Abel Ferreira. Eles já entram, o cara vai encher meu saco. Eu vou tentar controlar o cara. E isso conta a favor. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, o que dá para concluir, não é nenhuma novidade, é que não tem a menor chance de melhorar essa questão no futebol brasileiro, não só porque os árbitros são ruins. Isso aí talvez tivesse algum jeito de melhorar, né? Mas realmente a arbitragem é muito ruim. Mas é porque não tem o menor interesse em melhorar. E é um pensamento muito individualista e imediatista. Ninguém tem o menor interesse em melhorar nada. E jogar para a galera. E também a falta de pensamento no produto Campeonato Brasileiro. Quando o John Textor faz denúncias, ele disse que havia manipulação no campeonato. Ele não reclamou de erro de arbitragem. Ele disse que havia manipulação. Uma coisa é dizer, eu acho que o árbitro errou ali e meu time foi prejudicado. É discutir, eu acho que o Adrielson naquele jogo com o Palmeiras não deveria ter sido expulso. Ok, se discute. Mas não, ele disse que havia manipulação. E aí quando ele diz isso... e não prova, e quando se torna público uma parte do relatório dessa empresa, que foi no jogo Palmeiras e São Paulo, que foi um dos jogos que ele citou, aquele 5-0, quando o relatório mostra, tal jogador do São Paulo chegou atrasado, tal jogador não pressionou, o goleiro foi, teve movimento insuficiente num pênalti, isso aí que ficou público outro dia. Quando você vê que é isso, que ele se baseia nisso para dizer que há uma manipulação, você vê que não tem nada, não tem absolutamente nada. O que os outros clubes deveriam fazer? Todo mundo se voltar contra o Textor. Cara, você está dizendo que o nosso campeonato é um campeonato manipulado. Quem que reclamou? Quem foi diretamente atingido? O São Paulo reclamou porque ele falou desse jogo, o Palmeiras reclama porque ele falou de alguns jogos do Palmeiras e o Fortaleza reclamou porque ele falou de Palmeiras e Fortaleza também. Foram os jogos que ele citou diretamente. Os outros não, os outros Agora o que acontece? O Atlético Mineiro, que também faz parte do campeonato que o Textor disse que é manipulado, ao invés de se voltar contra isso, apesar do Atlético não ter sido citado, mas ele disputa o campeonato que o outro disse que é manipulado. Ele ganhou esse campeonato em 2021. Sim, ganhou em 21. Então se o campeonato de 23, 22, 24 Sim. é manipulado, por que o de 21 Exatamente. Pode ele não seria, né? Não seria. Então o Atlético, ao invés disso, não, ele contrata a mesma empresa e não para pegar dados estatísticos. Essa empresa pode ser boa até em análise estatística, assim, de erro de jogador, de o que for, assim, analisar o jogo estatisticamente, de maneira com dados, mas não para manipulação. O que ele faz quando ele contrata essa empresa é querer insinuar que, não, realmente eu vou contratar essa empresa porque o Textor pode estar certo que o campeonato está sendo manipulado. É esse recado que ele passa, porque ele acha que foi prejudicado em um jogo, nesse jogo de segunda-feira contra o Palmeiras. Então não dá para levar a sério. Não é só a arbitragem, é todo o entorno. Ninguém leva a sério. Era para todo mundo ter se voltado contra. Cara, ou você prova que isso aqui é manipulado, ou você vai ter que responder por isso. Não, é só reclamar dos times que foram citados, e aí vem outro time e fala. Outro dia o Renato falou, será que o Textor não tem razão? Toda hora tem pessoas usando o Textor para reclamar de arbitragem. A gente vai voltando aí para a Rádio Jovem Pan, tá? Em 2 segundinhos de volta à rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Quer concluir, Bruninho, ou já concluiu? É só isso, assim, era uma coisa, se levassem a sério o próprio campeonato que disputam, todo mundo tinha que estar cobrando do Textor. Agora você tem que comprovar que o campeonato que a gente disputa, que a gente vende para televisão, para os patrocinadores, que a gente ganha dinheiro com isso, você tem que provar que isso aqui é manipulado. Você não pode falar isso sem prova. Não, só reclama quem foi diretamente citado e os outros ainda usam isso para justificar derrotas. Mesmo que a expulsão do Hulk tenha sido exagerada. O ponto da reclamação é só, exageraram na expulsão do Hulk. Não já contratar a empresa para mostrar que pode ter alguma manipulação, sendo que o relatório que veio a público é ridículo. Aquilo lá não mostra manipulação de nada. Aquilo lá mostra eventualmente erros técnicos, uma tomada de decisão errada, que mesmo assim também é subjetivo. O relatório diz, tal jogador não pressionou. Isso aí também é subjetivo. Mesmo que, tirando essa parte de manipulação, é até discutível se é um erro ou não, porque cada lance tem a sua maneira. Às vezes o cara está cansado, às vezes o cara está com dor, às vezes o cara tomou uma decisão errada mesmo, tudo é muito subjetivo. É isso, né, Mauro? O Bruno levanta um ponto que eu acho que vale ser debatido. Por quê? Em vez dos clubes questionarem o Textor,
Ó, Textor, vem cá, ou você prova, porque aí você está colocando em xeque a credibilidade de um campeonato que gera dinheiro, gera tudo, mídia, torcida para todos nós. Agora, em vez disso, todos estão usando o que o Textor fez. Além de não questionarem o Textor, ó, Textor, você não está provando nada. Nada. Você não provou nada. E você colocou em xeque a credibilidade do campeonato. E ele continua fazendo isso. Sim, e os clubes... Ou inalações perigosíssimas, como diria Marcos Braz. E os clubes todos usam. A gente já citou aqui, o Flamengo já usou, já citaram. O Renato Gaúcho já usou. Agora o Atlético Mineiro já usou. Teve um outro clube que usou também. Toda hora tem clube falando, será que o Textor não estava certo? Toda hora. Já foram os 4 que citaram, e agora o Atlético Mineiro. Eles avacalham o próprio campeonato deles, né? Se você acha que o campeonato... Assim, eu digo o seguinte, para qualquer um, até para o torcedor, inclusive para o torcedor. Se você acha que o campeonato é manipulado, que é tudo roubado, não assista. Vai fazer outra coisa. Vai torcer para, sei lá, corrida de cavalo, cuspe à distância, polo aquático, tem tanto esporte, né? Vai torcer para outro esporte. O futebol Amazônia, é uma roubalheira, tudo armado, tá tudo... Então, por que você acompanha? Eu largaria. Se eu achasse que o futebol... É lógico que pode acontecer, pode acontecer. Ninguém aqui é ingênuo para achar que sempre vai haver 100% de honestidade. Mas se existe uma acusação, uma insinuação, tem que provar. Erros de arbitragem ou árbitros fracos que se deixam pressionar por técnicos, jogadores, ambiente de estádio, torcida, não significam que há roubalheira. Há árbitros ruins e árbitros que, de repente, são suscetíveis à pressão. Mas não é porque ele quer roubar, porque ele entrou ali deliberadamente com essa intenção, porque ele é fraco. Pode ser fraco tecnicamente, psicologicamente, não ter pulso, né? E de repente aquela pressão, ele acaba no susto ali marcando uma coisa que não é. Isso pode acontecer, pode acontecer. Aí podemos discutir dos árbitros a qualidade da arbitragem nacional. E devemos discutir. Mas transformar isso em armação, algo desonesto, arquitetado, você tem que ter prova. Sem nenhum viés de xenofobia, tá? Mas só para ilustrar. Entendam bem, os esportes americanos são sempre citados como referência para tudo, né? Que eu acho também uma grande bobagem. Tem gente que fica comparando esporte brasileiro, o esporte aqui do Brasil, como futebol do mundo inteiro, com o esporte americano. O esporte americano não tem rebaixamento, os times são franquias, mudam de cidade, né? Você pega, por exemplo, se amanhã um time da NFL sair de uma cidade e for para outra cidade que não tem time, automaticamente os habitantes da cidade passam a ser torcedores desse time. Os caras nunca torceram para aquele time, tem história nenhuma, vão encher o estádio, vai ter 80 mil pessoas, 100 mil pessoas, dependendo do tamanho do estádio daquela cidade, e vão torcer loucamente para aquele time. Porque o time da nossa é diferente, é totalmente diferente. Aliás, a gente está copiando um monte dessas bobagens no futebol, né? Toda abertura tem que ter um show, vai ter um colombiano agora na Copa América, aquela coisa americana. Tem na final da Copa, na final da Euro. Champions agora tem. Champions League, Libertadores, tudo tem esse negócio agora. Tem um cantante lá, tem que ter um cantante. Eu acho engraçado, se copiam tudo, né? Aquele negócio de cheerleader, que é um negócio até meio machista, se você pensar nos dias de hoje, as mulheres ficam se exibindo ali. Por que aquelas moças dançando? É um monte de besteira que o americano faz, que aqui no Brasil e no mundo estão copiando. Mas são esportes totalmente diferentes, a gestão, o formato, o modelo, o perfil de quem torce, né? Mas eles são muito elogiados por uma coisa que eles fazem muito bem, organização. E fazem muito dinheiro. Isso, o americano é incomparável, ele consegue fazer como ninguém. Então, pode ser o hockey, pode ser o futebol americano, pode ser o basquete, o beisebol, os principais esportes dos caras lá. Tudo lá fatura muito dinheiro, ginásio sempre cheio, estádio sempre cheio, eles são primorosos. Ótimo. Então, pega esse modelo, né? O Textor cresceu lá, ele é americano. Ele cresceu com essa mentalidade. Para ele, a visão, desde criança, no esporte é o quê? É assim que funciona. É assim que se ganha dinheiro. Ele é um investidor. A vida dele é fazer dinheiro, ganhar dinheiro, né? Comprar empresas em baixa e recuperá-las. É o caso do Botafogo. É uma empresa em baixa que ele recupera com seus investimentos, com o apoio de seus investidores, enfim. Imaginem um milionário brasileiro, e tem milionário brasileiro com condições de fazer isso, hein? Aqui no Brasil tem gente muito rica. O cara compra um time de futebol americano. O cara se muda para os Estados Unidos lá, nem se muda, ele tem lá residência lá nos Estados Unidos e tal, ele compra um time de futebol americano. Aí começa o campeonato. Aí esse dono chega um dia e fala assim, olha, eu contratei como é que é o nome da empresa aí? A Good Game. Good Game, né? E tá tudo manipulado. Esse touchdown não valeu, aquele outro ali. Eu duvido que os caras vão deixar um sujeito, seja brasileiro, seja americano mesmo, um americano, fazer insinuações ou inalações, como diria Marcos Braz, eu adoro falar isso, perigosíssimas, né? Com relação à competição, levantando suspeita, envolvendo, que vai atingir público, os donos dos direitos de transmissão, TVs, o streaming, patrocinadores,
Todo mundo vai ficar com a interrogação, falar, vem cá, eu estou pagando para um negócio que estão dizendo que é roubado? Esse cara ia ter que provar, não tem a menor dúvida, vai provar. E se não provar, vai ser expulso da liga, alguma coisa vai acontecer. Porque eles não permitiriam, e nisso eles são corretos, como na Europa, duvido que aceitassem isso, não vão permitir que uma pessoa, sem provas concretas, coloque em xeque a lisura da competição. Porque se a competição está sob suspeita, gente, ela perde muito valor. Por que eu vou patrocinar esse campeonato? A empresa que patrocina, aquelas que botam, até aquelas que são ligadas à seleção brasileira, a CBF, porque o campeonato é feito pela CBF. Então, se amanhã o campeonato está roubado, eu sou um patrocinador da seleção, por que eu vou patrocinar a seleção de uma CBF que tem um campeonato que todo mundo fala que é armação? Isso é uma coisa que como o Bruno falou, é perfeito. Mas geralmente lá eles estão ligas, né, Mauro? Isso é um diferencial, coisa que o Brasil não consegue ter. Não, eles são ligas, mas independentemente de ser liga, você participa do negócio. Vem cá, epa, que negócio é esse que você está falando aí? Vai aprovar. Vai aprovar. Mas só quem reage assim é quem é apontado, como o Palmeiras reagiu. Como os outros não foram, ficam fazendo inalações perigosíssimas, né? Ficam insinuando. Ah, e se ele tiver razão? Bem, se ele tem razão, por que ele não prova? Agora, se ele não tem prova, não deveria falar. Você só fala quando tem prova, gente. Aí ele continua falando. E quando foi para Brasília, que aliás, ridículo, né? Os treinadores deveriam cuidar de coisas muito mais importantes do que o futebol. Ficou aquela discussão patética, que gerou uma bobagem colossal, ficou a discussão do VAR. E tem um monte de gente que até hoje está acreditando nisso. Não, que o VAR seleciona... Claro que ele seleciona as imagens. Tem 20 câmeras, vai botar o cara assistindo. Imagina o árbitro ali assistindo 20 imagens diferentes. Ele seleciona aquelas que são para elucidar. E o árbitro, se ele não ficar satisfeito, ele tem o direito de falar, eu quero ver outra. Eu quero ver outro ângulo. Ele manda. Ele tem um cardápio, escolhe o que ele quer. E a gente parte do princípio de que a arbitragem é uma equipe que joga junto pelo melhor da arbitragem. Aí, mas ele pode manipular. O bandeirinha também pode. Sabe aqueles impedimentos, antes do VAR, aqueles impedimentos difíceis? O bandeirinha mal intencionado, o que ele faz? Primeiro tempo, ele quer ajudar o meu time. Meu time está atacando, ele não vê nada. O braço dele está dolorido, sabe? Ele não levanta nem o braço, fica ali e tal. Eu entro em impedimento e vou pro gol. Aí o segundo tempo inverte. Aí o ataque é do time do Bruno. Ele quer prejudicar o time do Bruno, quer me beneficiar. O cara recebe a bola e já levanta. Isso é pré-VAR, gente. Isso pode acontecer. Um homem pode fazer. Ah, mas aí todo mundo vai ver. Depende. Os lances mais, como eles dizem hoje, ajustados. Ó, Belzinho na chupeta pro árbitro auxiliar, no caso o bandeirinha, prejudicar a atuação do árbitro principal. Uma pessoa sempre pode manipular. Cabe a todos os envolvidos terem atenção nisso. Agora, se parte do princípio de que a equipe de arbitragem, o VAR, é uma equipe que trabalha junto pelo melhor. A gente questiona as interferências, a maneira que eles agem, aquela gritaria. Essa é outra discussão. Mas ele se coloca em dúvida como parte do princípio de que as pessoas são desonestas. Não, a gente tem que partir do princípio de que as pessoas são honestas. Você não tem que provar que você é honesto. Os outros têm que provar que você é desonesto. É o contrário. É o contrário, está tudo invertido. E como você bem disse, Thiago, toda vez que um dirigente fica levantando essa bola e fazendo essas inalações perigosíssimas, o que acontece? Os torcedores vão embarcando na onda. Eu vejo na rede social, vejo mensagem... Com certeza, agora todos os atleticanos estão... Será que tem... Agora, o caso do Atlético, assim, é um caso muito antigo e grave. Porque o clube vira SAF não muda dessa mentalidade. Isso aí, para mim, é uma satisfação para a torcida, sabe? O torcedor ficar, não, os dirigentes estão correndo atrás, contrataram aquela empresa lá do Texto, lá do Botafogo e tal. E não é isso que o Atlético precisa. Entendeu? Vai chegar no jogo seguinte lá, o Hulk vai fazer o quê? Ele volta de suspensão, reclama de novo, toma outro cartão. Aí vão se vitimar de novo. Né? E aí, aquela história, tudo que a gente conversou ontem, o árbitro foi rigoroso. Mas coloque-se no lugar do árbitro, você vai lá, dá um cartão amarelo e o cara vai lá e bota um cara a cara contigo assim, aquele gesto para 40 mil pessoas. Você aceitaria aquilo passivamente? É difícil. Mas o árbitro ele tem que saber fazer a parte difícil. Qual seria o ideal ali? Sai de perto, né? Quando o cara levantou e chegou, já vira as costas, sai de perto. Vai andando. Não tenho que conversar com você, meu amigo. Já te dei o cartão. Fica quieto aí. Ah, por que você deu o cartão? Você sabe porque ganhou o cartão? Vai, apita, né? Jogo, vambora, e não dá assunto. Mas ele ficou parado e permitiu também a aproximação. Acho que o árbitro tem que ter essa malícia, sabe? Para quê? Para não prejudicar o jogo. Para tentar mediar de maneira que o jogo prossiga. Mas a atitude do Hulk também é errada. E não é um ato isolado. Fosse um ato isolado, ele fosse um jogador de pouca reclamação, provavelmente não aconteceria isso. Porque é óbvio que o árbitro já entra predisposto. Isso vale para ele, vale para o Luciano, vale para o Gabigol. Para citar 3 caras de times importantes. O Gabigol reclama pra caramba. O Gabigol teve um Fla-Flu, você lembra? Que ele tomou uma gravata, foi uma gravata do Nino? Foi. Né? Aí ao invés de cair, ele caiu no gramado. E ficar lá no chão, ele levantou e deu um despeitinho de pão pra cima do Nino. Tomou o cartão vermelho também. Quando eu vi, eu falei, como é que pode ser tão tolo, cara? O jogador do Fluminense ia ser expulso. Final do jogo até. Aí ele foi lá e levantou pra bancar o valentão. Aí o árbitro fez o quê? Opa, agora eu tenho sempre a expulsão de cada lado, ninguém... Pro árbitro é mais cômodo. Expulsão de cada lado.
Se ele fica caído, ele teria que expulsar só o jogador do Fluminense. Ou não expulsaria e teria que justificar a não expulsão e seria criticado por isso. Talvez até pegasse um afastamento, porque foi um negócio muito claro. Então é isso, são jogadores que reclamam o tempo todo, não se controlam. Isso aí tem que ser discutido internamente. É uma bobagem muito grande isso aí, sabe? E permitem que avacalhe o campeonato. Repito, se você que está acompanhando a gente acha que o campeonato, se o Textor tem razão, se o campeonato é manipulado, sei lá o quê, não assista. Vai ver uma série, ver um filme, tem a Eurocopa rolando. Não é? Depois vai ter a Copa América, outra competição. Daqui a pouquinho começa a NFL, se você gostar de futebol americano, acabou agora a NBA, vai ver esporte americano. Ou sei lá. E o STJD? Que chegou até a anunciar uma punição ao Textor, mas depois voltou atrás. Ele teria que aproveitar a prova. Acho que não tem autonomia, autoridade para isso. STJD pediu. Se é justiça comum. Pediu para ele apresentar provas. Ele não apresentou, anunciou a punição. Aí reviu. E depois deu um prazo. Aí ele foi lá e apresentou essas mesmas coisas que o Bruno falou agora há pouco, que não prova nada. E não aconteceu nada com ele. Ou seja, até o STJD... Aí, o que passa de mensagem para o público? O cara fez o que fez, o STJD gritou lá, não, que vamos processar, que vai ser suspenso, e não fez nada até agora. Também tem esse lado também. Mas aí tem o lado também, ô Zé, que até o Senado resolveu dar moral. Aí a gente sabe que é um... Aí que autoridade que vai ter o STJD para punir se na justiça comum continua em andamento, se no Senado dizem que tem fundamento. Falaram, tem fundamento. Cajuru aproveitou para ganhar uma baita mídia. Tem fundamento, sim. O que ele falou, né? Foi dito. Sim. Aí o que você vai esperar também? Do TJD é tudo a bagunça. Faz o que ele tem que fazer. Apresentou provas, apresentou. Isso aqui não é prova, não vale para nada, você está suspenso porque você falou sem apresentar provas, suspende. E é a Justiça Comum que continua investigando. Levou para a Justiça Comum, que a Justiça Comum continua investigando. E aí é uma outra história. Mas também o STJD não está lidando. E alguns itens que são apresentados são assim, constrangedores até, né? Questionando algumas ações dos atletas, que são erros que são cometidos em campo, como se aquilo apontasse algo deliberado, sei lá o quê. Os caras erram, gente. O Botafogo errou pra caramba no segundo turno, fez a campanha de rebaixado e perdeu o título que estava ganho. Botaram do goleiro que não pegou o pênalti. Tá no relatório. Rafael, movimento insuficiente, sei lá, algo assim. O goleiro na hora do pênalti é muito simples. Ele escolhe um lado e arrisca. Exatamente o que ele faz. Por isso que muitas vezes quando bate no meio do gol a bola entra, porque o goleiro costuma escolher um canto. Ele escolhe um canto, ele imagina que vai bater cruzado, vai bater reto e pula num canto. Geralmente é o que acontece. Se ele não escolher um canto antes, a chance de defesa é menor, né? Então ele tem que ter já uma escolha. E o batedor aproveita muito isso. Os grandes batedores aproveitam, inclusive, o fato do gesto, do pequeno gesto do goleiro para tocar no outro lado. O Henrique Dourado faz isso como ninguém. Como é que você vai de uma cobrança de pênalti? Sabe? Não dá, né, gente? Que fosse um chute, passasse debaixo das pernas. O goleiro toma frango. Desde que o futebol, né? O goleiro engole a bola debaixo das pernas, toma frango, a bola escapole. É falha. Eu acho que o passar do tempo vai virar uma piada isso aí, se não é que não já virou. Ninguém está dizendo aqui, no futebol é tudo lisura 100%. Não existe nada de errado. Em qualquer atividade. Cara, a gente não sabe, mas quem for denunciar tem que apresentar prova. Senão você compromete até os outros lados, né? Da principal competição do Brasil. O futebol, gente, é importante para o PIB, gera tanto emprego, é coisa séria, não é assim. Né? Pode não ser a principal, a mais séria do Brasil, mas é uma coisa séria, não poderia ser tratada assim. Se você sabe de alguma coisa e tem como provar, né? Então, denuncie, mas com prova. E não... Há uma distância entre você desconfiar e você ter certeza. Né? Para você ter certeza, tem que ter a comprovação. Se o síndico do teu prédio troca de carro toda hora e você desconfia que ele está roubando no condomínio, você vai ter que provar. Porque ele pode estar ganhando dinheiro honestamente com a atividade profissional dele e comprando o carro dele. Esse cara troca de carro toda hora, desde que virou síndico. Ele pode ter sido promovido no trabalho dele. Verdade. Ele pode ter um negócio que está rendendo mais agora, uma loja, sei lá, alguma coisa que está dando mais dinheiro, pode ter recebido uma herança. Então, se você desconfiar, esse cara depois virou síndico, troca de carro, né? Já trocou 3 vezes esse ano. Por que será, hein? Está roubando o condomínio? Você está desconfiado? Vai lá e prova. Você não pode chegar para o cara e falar, você está roubando. E o cara não está roubando, como é que fica? Você vai ser processado. Se o Textor sabe que tem esquema, bota alguém dele lá, né?
avisa a justiça, vou mandar alguém grampeado lá para entrar no esquema também, mas eu estou fazendo isso que é para denunciar. Ele falou que ia provar, ele não provou nada. Então, ele não fez isso, ele foi na mídia, sei lá onde, sei lá, mostrando vídeos que não provam nada. Pior que as pessoas querem ouvir isso. As pessoas não querem ouvir, não. É tudo, senão as pessoas querem ouvir. Não, meu time ele é prejudicado mesmo. Meu time, roubam o meu time. O torcedor é facilmente enganado. O cara facilmente. É muito fácil esse discurso.